Tem alguns assuntos que a gente vai discordar, é inevitável, né? Futebol, política e outras coisas. E não tem problema, a gente discorda, concordar que discordamos, está tudo bem. E o assunto de hoje, que é milagres, também. A gente vai discordar e não tem problema, está tudo bem. Bom, eu vou começar mostrando a capa do livro Um Bar dos Impossíveis, no qual se baseia essa apresentação, e um resumo do que está no livro. Em seguida, onde eu vou gastar a maior parte do tempo, é a imagem das perguntas que tem no livro, são 10 perguntas, e vou dar as minhas respostas. E por último, deixar para que cada um comente 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Resumo dos milagres mais impressionantes relatados no livro O Bar dos Impossíveis. O livro discute vários casos históricos e contemporâneos de supostos milagres, com destaque para curas extraordinárias e fenômenos coletivos. A seguir estão os mais impressionantes, com base nos diálogos entre João Carlos e Lulu e nos apêndices. Número 1. A perna de Miguel Juan Pellicer, em Saragoça, 1640. Um dos casos mais impactantes do livro. Em 1637, Pellicer teve a perna direita amputada abaixo do joelho devido à gangrena após um acidente de carroça. O membro foi enterrado no cemitério do hospital. Em 1640, sua mãe o encontrou dormindo com as duas pernas intactas, inclusive com as cicatrizes antigas da perna original. Ao abrir a cova, o caixão estava vazio. O caso foi investigado com dezenas de testemunhas, médicos, enfermeiros, autoridades, e os documentos originais ainda existem nos arquivos eclesiásticos. É um exemplo clássico de regeneração completa de membro amputado. Número 2. Pierre de Roudet, em Eustachère, Bélgica, 1875. Trabalhador rural com a perna esmagada por uma árvore. Durante 8 anos, a tíbia e a fíbula ficaram completamente separadas, com intervalo visível e ossos móveis, ferida aberta e infectada. Médicos consideravam incurável. Após uma peregrinação a um santuário mariano, saiu andando sem muletas. Exames posteriores mostraram os ossos reunidos de forma anômala. Um médico anticatólico, o Dr. Van Hoestenberg, investigou para desmascarar a fraude e acabou confirmando a inexplicabilidade do caso. Evidências fotográficas e pós-mortem reforçam o relato. Número 3. Vittorio Micheli, em Lourdes, 1963. Soldado italiano com um sarcoma ósseo que destruiu completamente a bacia e o fêmur. As radiografias mostravam o osso dissolvido. Após visita a Lourdes, houve regeneração completa do osso, algo que a medicina considera impossível. O caso foi declarado milagre oficial pela Igreja em 1976, após 13 anos de rigorosa investigação médica internacional. 4. O sol que dançou em Fátima em 13 de outubro de 1917, fenômeno coletivo presenciado por cerca de 70 mil pessoas, incluindo jornalistas céticos e funcionários do governo anticlerical português. O sol pareceu girar, dançar, mudar de cor e mergulhar em direção à terra por cerca de 10 minutos. As roupas e o chão, encharcados pela chuva forte, ficaram completamente secos. O repórter do jornal O Século, que é anticlerical, descreveu o evento com assombro. É um dos milagres mais difíceis de explicar por sugestão coletiva, devido ao número e diversidade das testemunhas. Outros casos notáveis de Lourdes, que estão no apêndice 1, o livro destaca o rigor do Escritório Médico Internacional de Lourdes, com apenas 70 milagres declarados em mais de 160 anos. Exemplos impressionantes incluem curas instantâneas de tuberculose grave, pulmonar, óssea, peritoneal, em fase terminal, recuperação súbita de paralisia, cegueiras,
esclerose múltipla e tumores, casos de regeneração óssea e cicatrização de feridas graves em minutos ou horas, sem convalescência. Critérios rigorosos exige doença grave e orgânica comprovada, cura súbita, completa, duradoura e sem explicação médica. No apêndice 2 temos os milagres eucarísticos, fenômenos associados à hóstia consagrada. Por exemplo, em Lanciano, no século VIII, a hóstia virou carne e vinho. A hóstia virou carne e o vinho virou sangue. Análises modernas, em 1970 e 1981, confirmaram tecido cardíaco humano vivo, sangue tipo AB, by the way, igual o tipo de sangue que apareceu no sudário. Buenos Aires, 1992 e 1996. Hóstias abandonadas viraram substância sangrenta. Análises revelaram tecido miocárdico vivo sob estresse. Em Sokolka, em 2008, e Legnica, 2013, na Polônia, hóstias caídas desenvolveram tecido cardíaco humano entrelaçado com as fibras do pão, confirmadas por exames histológicos. Esses casos são apresentados como sinais visíveis da presença real na Eucaristia. O livro não apresenta esses eventos como prova irrefutáveis, mas como casos que resistem às explicações naturais correntes, especialmente quando investigados com rigor por médicos, com documentos, acompanhamento. O João Carlos e Lulu debatem longamente as possíveis explicações: fraude, remissão espontânea, psicossomática, parapsicologia ou intervenção sobrenatural, sem chegar a um consenso, mas reconhecendo a força de alguns relatos. Os casos de regeneração de membros de ossos destruídos, como de Pellissé, de Roudet e de Michele, e o fenômeno solar de Fátima são destacados como os mais desafiadores para o ceticismo. Aqui vão as minhas respostas às 10 perguntas do livro O Bar dos Impossíveis. Com base na minha formação de engenheiro, interesse por teologia, apreço por honestidade intelectual e estilo reflexivo, minhas respostas têm 3 características: abertura racional à possibilidade do milagre, desconfiança de fraudes ou exageros, interpretação filosófica ou teológica do fenômeno, mais do que puramente científica. Número 1. Se um médico documentasse hoje, com exames antes e depois, a regeneração completa de um membro amputado sem explicação científica, isso mudaria sua visão sobre milagres? Isso eliminaria muitas explicações naturais. Se exames independentes confirmassem o fato, eu consideraria seriamente que ocorreu algo fora do nosso modelo científico atual. Chamá-lo de milagre seria uma hipótese plausível, ou seja, abertura, mas sem precipitação. Número 2. Qual é o limite entre fé e credulidade? Existe um ponto em que acreditar em milagres se torna irresponsável? Fé não é aceitar qualquer narrativa extraordinária. É confiar em algo razoável, ainda que não plenamente demonstrável. Credulidade começa quando se abandona o senso crítico. Isso combina com meu valor declarado de honestidade intelectual. Número 3. O padre Quevedo dedicou a vida a desmascarar falsos milagres, mas era um padre convicto. Isso é contraditório ou é a posição mais coerente possível? Eu vejo como coerência, não contradição. O padre espanhol Oscar González Quevedo defendia exatamente essa posição, desmascarar fraudes, mas proteger a credibilidade da fé. Minha leitura: como eu acredito que milagres existem, o primeiro dever é separar os falsos dos verdadeiros. Número 4. Se a maioria dos milagres são falsos ou coincidências, isso enfraquece ou fortalece a possibilidade de que alguns sejam genuínos. O fato de existirem falsificações não invalida a possibilidade do autêntico. Pelo contrário, quando algo é valioso, inevitavelmente surgem imitações. Número 5. 70 mil pessoas em Fátima, incluindo jornalistas anticlericais, relataram o mesmo fenômeno no céu. O que você faz com esse dado?
Testemunho coletivo é um dado que precisa ser levado a sério, mas não é prova conclusiva. Pode envolver fenômeno atmosférico, percepção coletiva ou algo ainda não explicado, ou seja, não descarto nem afirmo categoricamente. Número 6. A cura pelo efeito placebo é real e mensurável? Onde está a linha entre a fé curou e a mente curou? Essa distinção importa? O placebo mostra que a mente influencia o corpo. A fé pode ser um dos mecanismos psicológicos que ativam essa resposta. A pergunta é se às vezes existe algo além disso. Em outras palavras, o efeito psicológico não exclui o transcendente. 7. Se milagres existem, por que eles nunca acontecem em condições perfeitamente controláveis, no laboratório, diante de câmeras preparadas, com protocolo científico? Milagres, que acredito sim que existam, não são fenômenos reproduzíveis. Eles são atos livres de Deus, não eventos programáveis como uma reação química. 8. Você consegue imaginar alguma evidência que te fizesse mudar de opinião sobre milagres, seja para crer, seja para deixar de crer? Sim, um milagre rigorosamente documentado e replicado em verificação independente me faria reconsiderar muitas coisas. Da mesma forma, uma explicação natural convincente para os casos conhecidos reduziria bastante a plausibilidade, ou seja, abertura. 9. O sofrimento humano é distribuído de modo completamente aleatório em relação à fé das pessoas. Isso é compatível com a ideia de um Deus que intervém no mundo por meio de milagres? Acredito que Deus existe e que Ele não distribui milagres como prêmio por fé. A existência do sofrimento é um problema profundo, mas não necessariamente incompatível com a possibilidade de intervenções raras. 10. No final, o debate sobre milagres é uma questão de evidência ou de visão do mundo. É possível ser genuinamente neutro diante dele? Os dados importam, mas todos interpretam os dados dentro de um quadro filosófico prévio. O debate sobre milagres é tanto sobre evidência quanto sobre a visão de mundo com que a interpretamos. Minha impressão geral: eu vejo fé e razão como aliadas, não inimigas.